poemas homéricos, Ilíada e Odisseia. Então, é um momento que a gente tem informações sobre a Grécia Antiga, foram através desses poemas que narram a Guerra de Troia. E aí, ao final do período homérico, e entrando no período arcaico, nós vamos ter a formação das primeiras polis, ou seja, cidades-estado da Grécia. E aí a aula de hoje vai começar a partir daí, da formação das polis e o desenvolvimento, né, da Grécia. Então, eu coloquei para vocês aí esse texto que fala sobre a invenção da democracia, que é uma das maiores contribuições dos gregos, foi a democracia, o sistema político que a gente vive hoje, né? Era um pouco diferente na Grécia Antiga, principalmente Atenas, né, que eles que inventaram. A gente vai ver como é que era a democracia de Atenas. Então, a partir da leitura desse texto, a gente consegue entender que foi em Atenas que houve esse movimento que deu origem à democracia. Então, pela primeira vez na história, os cidadãos, né, eram livres para se reunir, né, eles se reuniam para discutir e tomar decisões que afetavam toda a comunidade, toda a cidade. Então, nesse momento, a gente vai ter cidadãos, né, pessoas populares, que vão começar a se reunir em assembleias e tomar decisões do futuro das cidades, né? Antes, a gente tinha a noção de súdito, ou seja, a população era súdita a um rei ou a um governante. Eles não tomavam decisões. A partir do desenvolvimento da democracia em Atenas, a gente vai ter os cidadãos decidindo o futuro das cidades. Então, a gente vai ver aqui, ó, o que significa democracia. Demos, né, democracia, demo, vem de povo. Em grego antigo, demos significa povo. E kratos, que é cracia, em grego antigo é kratos, significa poder. Ou seja, o poder ou a vontade do povo, né, o poder que emana do povo, governo do povo para o povo. Isso que significa democracia. É diferente, por exemplo, de monarquia, que é o governo de um rei, né? Mono quer dizer único, né? O governo de um único rei. Aqui não, em Atenas a gente vai ter o desenvolvimento da democracia, que é o governo do povo. E essa vontade do povo, ela se manifestava por meio de assembleias públicas nas cidades e estados. Então era quando esses cidadãos eles se reuniam para tomar decisões políticas e de interesse da comunidade. Então, eles se reuniam em praças públicas para tomar essas decisões. Lembrando que a cidadania na Grécia Antiga, em Atenas, era limitada, certo? Por que era limitada? Porque nem todo mundo era cidadão. A cidadania era restrita aos homens maiores de 18 anos que eram atenienses. Esses eram considerados cidadãos. Já, por exemplo, as mulheres, né, os metecos, que eram os estrangeiros que trabalhavam com comércio e artesanato, os escravos e as mulheres, eles não tinham cidadania. Então, a cidadania era limitada a uma classe. Só que já é um avanço em comparação ao que tinha antes, que era os governos de reis, né, imperador, faraó, em que não havia nenhuma forma não existia nenhum tipo de cidadão. Existiam só súditos, né? Nesse tipo de governo aí na Grécia, a democracia era chamada de democracia direta. Por quê? Os cidadãos gregos eles participavam diretamente das discussões de algum assunto e tomavam as decisões através do voto da Assembleia. Não precisava de um representante para tomar essas decisões, um rei. Era o povo aqui, os cidadãos que escolhiam, certo? Hoje em dia a gente tem uma democracia indireta. A gente elege alguns representantes, deputados, vereadores, senadores, prefeitos e governador, presidente. Esses são as pessoas que a gente elege para tomar decisões para a gente. Então, é uma democracia indireta. E a cidadania é estendida a todas as pessoas. Mas lembrando que o poder do voto é só para os maiores de 18 anos, né? Homens, mulheres, todo mundo pode votar. Menos os analfabetos e os menores de 18. E se a pessoa quiser, ela pode votar a partir dos 16. Mas todo mundo é cidadão, desde de uma criança até um idoso. O analfabeto também é cidadão. Ele só não vai ter direito ao voto. Vamos avançar mais? Então, fazendo uma recapitulação da democracia moderna, antes da gente estudar o que aconteceu em Atenas, então a democracia moderna ela vai surgir a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas, que vão derrubar as monarquias absolutistas, que vão derrubar os reis ou os impérios coloniais. A gente tem como as duas principais foram a independência dos Estados Unidos, que vai ser em 1776, ou seja, os Estados Unidos vão se tornar independentes da Inglaterra e vão formar a primeira democracia moderna do mundo. Eles vão eleger presidente, vão criar sua própria constituição e vão se desligar do Império Inglês. E a gente também vai ter a Revolução Francesa de 1789, que é também aonde vai ter a derrubada dos reis e a gente vai ter as noções de liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então a democracia as democracias modernas elas vão recuperar esse princípio da cidadania.
Então, a gente vai passar pela Idade Média, em que os homens voltam a ser súditos dos reis, e aí quando a gente tem essas revoluções burguesas do século XVIII, a população vai deixar de ser súdita e vai voltar a ser cidadão, que nem era na Grécia Antiga. E o princípio básico aí do funcionamento da democracia, dos dias de hoje, né, é o direito do voto. Então, o direito dos cidadãos de participarem dos assuntos do país, das cidades, né, dos municípios, dos estados, ocorre a partir do voto. Então, a principal função do voto é a escolha desses representantes que eu já falei, os parlamentares, os chefes do executivo, que são os governadores, os prefeitos e o presidente. E esses representantes eleitos, a gente transfere poderes para eles, né, para eles cuidarem dos assuntos políticos da nossa comunidade, da nossa sociedade. É assim que funcionam as democracias modernas. Mas na aula de hoje a gente vai estudar, né, lá a Grécia Antiga. Então, nessa segunda parte, a gente vai estudar a formação das polis, né, das cidades-estado, como que foi o modelo oligárquico da cidade de Esparta e como é que se desenrolou a democracia lá em Atenas. Então, vamos voltar aqui recapitulando como é que foi a formação das cidades-estado. Então, como a gente viu na última aula, as polis gregas, as cidades, elas se desenvolveram de maneiras muito diversas. Então, algumas seguiram modelos oligárquicos, como Esparta, outras tinham modelos democráticos. Então, eram várias cidades, com cada uma com seu modelo. Então, cada polis tinha uma instituição política independente, né? E os habitantes dessas cidades, eles se ligavam através de uma ancestralidade em comum. Em geral, essa ancestralidade era lendária ou mítica. Então, o povo de Atenas, em geral, falava que era descendente de Zeus ou de Atena, a deusa Atena. O povo de Esparta, eles já eram descendentes, eles diziam que eram descendentes do deus da guerra, ou então de figuras lendárias como Aquiles, os reis ali, Agamenon, heróis ali da mitologia grega. E aí, nessas polis, vai surgir as praças públicas, que eram chamadas de ágoras. Essas ágoras, elas eram palcos de reuniões, de discussões, né? Aqui que era decidido o futuro da sociedade. E aí o discurso, a filosofia, ela vai passar a ser um instrumento, né, bem poderoso na questão política. Então as coisas agora eram conquistadas através da racionalidade, do convencimento e da persuasão. Então vai haver vários debates públicos, a questão da oratória. Então isso vai ser muito valorizado pelos gregos. Mas apesar dessa valorização, né, desses aspectos democráticos, todas as cidades gregas tinham escravos. E como eu falei, a cidadania era limitada. Então, não era que nem nos dias de hoje, que as pessoas são mais livres, né? É o início da democracia, é o começo. Ainda as mulheres não tinham muitos direitos, né? Os estrangeiros não tinham direitos, e as cidades gregas tinham escravos de guerra, né? Mas ali que vai se desenvolver o início da democracia. E aí, nesse momento, a gente vai ter duas cidades, duas polis gregas que vão se destacar, que vai ser Atenas e Esparta. Elas vão chegar a um nível tão grande que, em determinado momento, elas vão entrar em guerra para disputar a influência ali da Grécia Antiga. Então, a gente vai falar primeiro sobre Esparta. Então, a cidade de Esparta, ela está localizada na península do Peloponeso, que é essa área aqui, ó, que é a península do Peloponeso. Essa região, Esparta está aqui. Ela foi fundada por volta de 900 a.C., e Esparta ela era voltada para o militarismo. E lá em Esparta eles vão desenvolver, como sistema de governo, uma oligarquia. O que era a oligarquia? É um tipo de governo que o poder é exercido por um grupo mais restrito de pessoas. Pode ser um mesmo partido, de uma mesma família, ou de uma mesma classe social. Lá em Esparta, né, havia essa predominância de um pequeno número de pessoas no poder. Então, como é que era em Esparta? Não tinha partido, não era assim. Mas lá em Esparta, o poder era exercido pelos militares espartanos, né? Que eles representavam apenas 5% da população. Por isso que era uma oligarquia. O poder estava concentrado em apenas 5% da população. Que é diferente da democracia, certo? Que é o poder do povo. Então, como que funcionava a cidade de Esparta? Como é que uma pessoa se tornava cidadão? Então, na infância, o espartano, ele já devia servir ao exército, e ele acaba sendo educado por um comandante, né? Aos 18 anos, ele se passasse pelo treinamento, ele era formado como soldado, e com 30 anos, só com 30 anos que ele se tornava um cidadão espartano. E aí ele podia se casar, ter filhos, só a partir dos 30 anos, depois das guerras e do treinamento. E a educação, a educação à Esparta, ela tinha o objetivo, ela era voltada a valorizar a formação física. Então, a educação lá era muito ligada a vários esportes, né, a formação física.
E o objetivo da sociedade espartana era transformar os homens, os meninos, em soldados. Então, esse era o grande objetivo de Esparta. Tinha essa característica militar. Vamos ver um pouquinho melhor como é que funcionava essa vida de um espartano, como é que ele chegava a ser um cidadão espartano. Então, logo quando ele nascia, o bebê espartano, ele era levado ao conselho dos anciões. E os bebês os anciões, eles analisavam esses bebês, e os bebês que eles julgavam que eram fora dos padrões de Esparta, eles eram mortos, né? Ou eram abandonados em florestas, ou arremessados de montanhas. Então, o bebê que tivesse qualquer tipo de deficiência, qualquer coisa do tipo, que o ancião julgasse que ele não viraria um soldado, esse bebê ia ser descartado, ele ia ser abandonado. Isso se chama infanticídio, quando os pais, né, assassinam o bebê. Então, rolava esse infanticídio aí em Esparta, eles tinham essa questão da seleção dos homens mais fortes, né? Então, por isso que o bebê era descartado. E eram esses anciões que decidiam se o bebê seria apto a se tornar um soldado. Então, pessoal, o infanticídio era apenas o início da educação espartana. Depois, se o bebê fosse aprovado pelos anciões, era iniciado, e quando ele se tornasse criança, né, lá pelos 7 anos, ia ser iniciado o agogia. O que é o agogia? Era o nome do sistema de educação espartano. Então, esse ensino era muito focado na questão física, no militarismo, na disciplina e na obediência, certo? Então, as crianças espartanas, elas conviviam cerca de 7 anos com a família. Então, os bebês se tornavam crianças e ficavam até 7 anos de idade com a família. E aí, quando eles completavam 7 anos, os meninos eram enviados para os centros de treinamento, né, para serem educados e transformados em guerreiros. Aí, até os 11 anos, 12 anos, mais ou menos, que era quando iniciava a adolescência, eles passavam por esse primeiro ciclo aí de treinamento. Eles recebiam um treinamento militar básico, que consistia em aprender a usar lanças, espadas, escudos, e praticar esportes como corrida e natação. Aqui a cena, né, de uma criança sendo retirada da casa da família para ir para o centro de treinamento. A partir dos 12 até os 15 anos, os espartanos eles passavam pelo segundo estágio da agogê, que era a educação, né, o sistema de educação. Nesse momento, eles, além desses exercícios de força, exercícios físicos tradicionais, eles também começavam a trabalhar em grupo, para a formação dos grupos para as guerras, né? Eles tinham que aprender as estratégias de guerra. Então, eles tinham que dominar, além de dominar o uso dessas armas, como lança, escudo, espada, arco e flecha, eles também praticavam corridas com cavalos e com bigas, né? Aquelas carruagens, né, puxadas por cavalo. E aí, pessoal, a partir dos 16 anos, começava a fase final de treinamento, que ia até os 18, 20 anos. Aí, esse momento, o treinamento ficava bem mais pesado e ele passava a ser mais prático, né? Então, vai ter a formação, aqui a corrida, aqui as corridas a cavalo e com bigas, né? E aí, a partir dos 16 anos, esses soldados, esses adolescentes, né, espartanos, eles ganhavam a sua armadura, o escudo, e eram chamados, né, esses soldados eram chamados de hoplitas. E aí eles começavam a treinar em grupo mesmo, um treinamento prático. Esse grupo, né, essa formação, era chamado de falange. A falange ela era composta com 15 hoplitas, 15 soldados, que era para exercitar a questão da guerra. Então, a guerra espartana, a estratégia, era baseada na formação de falange, de 15 soldados. Essas falanges se agrupavam, e a partir daí, né, tinha a guerra, né, a batalha. E aí, pessoal, nesse momento aí que vai ter esse treinamento mais prático, vai começar a ocorrer também várias mortes no treinamento. Então, muitos, como era algo real mesmo, era um treinamento, mas eles levavam a sério, então vários hoplitas, vários soldados, vários adolescentes espartanos, eles acabavam morrendo nesse treinamento. E as provas finais, né, para o menino se tornar de fato um soldado espartano, os testes eram compostos por testes de sobrevivência, como passar o período de inverno, na floresta, sozinho, sem roupa, sem comida, ele tinha que se virar na floresta. E a prova final era assassinar um escravo sem ser descoberto. Ele tinha que assassinar um escravo, mas ele não podia ser descoberto pelos seus superiores. Então ele tinha que fazer uma estratégia ali que ninguém pudesse ver ele, depois que ele avisaria que, matei um escravo, ele está em tal localização, aí sim ele se tornava um soldado mesmo espartano. Só que quando ele se tornava um soldado espartano, ele ainda não tinha cidadania. Ele era um soldado que iria para as guerras. A cidadania dele, ele ia estar pronto para a guerra, mas a cidadania dele só aconteceria com 30 anos.
Aí, com 30 anos de idade, se ele sobrevivesse às batalhas, às guerras, ele poderia se casar, né, e constituir a sua família e tomar decisões numa assembleia de soldados, de cidadãos, que era chamado Ápela. As mulheres espartanas, elas também recebiam um treinamento, participavam de jogos olímpicos, esportes, tinha alguns jogos olímpicos destinados às mulheres, mas quando elas completavam 15 anos, elas tinham que abandonar, né, esse treinamento, se casar com o soldado de 30 anos, que virou um cidadão, né, que agora sim ele poderia se casar, e a moça, né, de 15 anos, aí sim ela ia se tornar a mãe espartana. Então, o objetivo das mulheres lá da educação para as mulheres em Esparta era formar mulheres fortes, mas essas mulheres tinham que... o objetivo final mesmo era elas criarem os filhos, se tornar mães espartanas, certo? Vamos avançar mais um pouco. Como é que era a sociedade na polis de Esparta? Então, no topo da sociedade estavam os espartanos. Quando a gente fala espartano, a gente está falando desses cidadãos soldados que passavam por esse treinamento. No meio, na classe média, a gente tinha os periecos, que eles eram homens livres, que trabalhavam com comércio e artesanato. E na base da sociedade, a grande maioria da população era formada pelos ilhotas, que eram os escravos, né? Escravos de guerra. Então, essa era a divisão social de Esparta. E como é que funcionava o sistema político espartano? Então, lá em Esparta, a gente vai ter algumas instituições. Uma das mais importantes era o Éforato, que também é conhecido como Conselho dos 5 Éforos. Esses 5 éforos, ele era formado, né, por 5 vigilantes que eram escolhidos por representantes, né, por cidadãos das tribos espartanas. Então, lá em Esparta tinham 5 tribos, cada tribo elegia um éforo, ou seja, um vigilante. E aí, esses vigilantes, o éforato, ele funcionava como um órgão executivo do governo. Ele que era responsável por fiscalizar a obediência das leis e a vida econômica dos cidadãos. Então, essa aqui é a primeira instituição lá do sistema político de Esparta. Esparta também era composta por uma diarquia. A gente sempre ouve falar em monarquia, né? Monarquia é o governo de um rei. Já a diarquia quer dizer que é um governo de 2 reis. Então era formado por 2 reis, né? Que eram os reis das 2 famílias mais poderosas de Esparta. Essas famílias eram a família, né, a dinastia Ágida e a dinastia Euripôntida. Então são as 2 famílias mais poderosas de Esparta. Elas que era a partir dessas 2 famílias que a gente vai ter os 2 reis espartanos. E esses 2 reis, eles tinham funções religiosas, militares e judiciárias. Então, um rei ficava responsável pela questão religiosa e o outro rei era o comandante geral do exército. Então, havia essa divisão. Outra instituição lá de Esparta era chamada Gerúsia, que era o quê? Era uma assembleia formada pelos anciões, né, pelos espartanos, aqueles soldados que se formaram, mas que tinham mais de 60 anos. Então, aqueles espartanos que chegavam a 60 anos, eles iam fazer parte dessa assembleia chamada de Gerúsia. E essa assembleia que era responsável pela criação das leis de Esparta. E a última instituição aqui era a Ápela. A Ápela era uma assembleia de cidadãos soldados com mais de 30 anos. Então, era a assembleia dos espartanos. Ela tinha função de eleger os membros, né, da Gerúsia e ratificar, né, confirmar as decisões tomadas ali pelos conselhos ali de Esparta. Então, mesmo a gente entendendo que Esparta tinha fortes características militares, como a gente observou aqui, eles também tinham algumas características democráticas. Então, algumas coisas eram escolhidas por meio de assembleias e conselhos. Como a Ápela, né, que era a Assembleia dos Cidadãos Soldados, e os conselhos como o Conselho dos Anciões. Então, apesar de ser militar, né, ter características militares, apesar de ser uma oligarquia, e o poder está concentrado na mão de poucos, eles tomavam algumas decisões democráticas, certo? E aí a gente agora vai ver aqui sobre Atenas. Então, aqui em Atenas mesmo que vai ser aonde vai se desenvolver a democracia. Então, pessoal, a polis de Atenas, ela vai receber esse nome, né, logicamente, em homenagem à deusa da sabedoria, Atena. Então, segundo a mitologia grega, a Atena ela vai nascer após Zeus Zeus vai engolir todos os filhos, né? Um dos filhos era Atena, ele vai engolir a Atena, e a Atena vai sair de dentro da cabeça, né, do deus dos trovões. Então, por isso que ela é deusa da sabedoria, ela sai de dentro da cabeça de Zeus. Como característica da cidade de Atenas, o solo não era muito fértil, o que dificultava, né, o plantio do trigo e de outros cereais. Então, em Atenas, a gente vai ter uma agricultura mais baseada no cultivo de oliveiras, né, para fazer azeite,
e uvas, né, para o vinho, né? E o poder lá de Atenas, Atenas se desenvolveu muito economicamente, culturalmente, porque ela tinha um porto natural, que é esse porto aqui, claro que é uma foto atual, mas aqui era o porto de Pireu. Então, ele tinha esse porto natural em que vinham embarcações de várias partes do mundo, da Mesopotâmia, do Egito, da Fenícia, da Pérsia. Então, a Atenas vai ser um centro cultural muito forte. Isso vai fortalecer o seu comércio, a marinha, né? E aí vai ter esse ponto de encontro de culturas de várias partes do mundo antigo. Então, por isso que a filosofia de Atenas vai ser muito forte também. Enquanto Esparta era uma cidade mais do interior, bem militar, Atenas era uma metrópole que recebia pessoas de várias partes do mundo antigo. Em Atenas, inicialmente, o poder, né, ele estava concentrado na mão de uma classe chamada eupátridas, que eram, a tradução seria os bem-nascidos, ou seja, eram os nobres, a aristocracia de Atenas. Mas a gente vai ter aí, com o passar do tempo, o enriquecimento dos comerciantes e outras revoluções, outras revoltas, que vão pressionar por uma maior participação nas decisões políticas do povo. Então, foi por isso que vai ser criado esse novo sistema chamado democracia. Antes da gente ver sobre o desenvolvimento da democracia, vamos ver mais ou menos como é que era a formação da sociedade ateniense. Então, no topo da pirâmide estavam os eupátridas, né, que eram os bem-nascidos. Eles eram os grandes proprietários de terra. Então, eles que possuíam as terras mais férteis lá de Atenas. Eles eram seguidos pelos georgios, que eram os pequenos agricultores. Eles tinham terras que eram menos férteis. E aí, na sequência, na classe média, a gente vai ter os demiurgos. Os demiurgos eram os artesãos e comerciantes. E na base da pirâmide, a gente vai ter os metecos, que eram os estrangeiros, né? Quem vinha de fora, como Atenas recebia muita gente de outros lugares, então vai ter muitos estrangeiros, imigrantes em Atenas. Eles não possuíam cidadania e eles estavam na base da pirâmide social lá em Atenas. E além dos metecos, a gente vai ter também os escravos de guerra. Então, essa era a sociedade ateniense. E como se desenvolveu a democracia de Atenas? Então, a polis de Atenas ela vai criar, né, vai desenvolver esse tipo de governo chamado democracia. Lembrando que em nenhum lugar do mundo existia isso. Todos os lugares eram submetidos a reis ou imperadores, né? E aí, como eu falei para vocês, a palavra demos significa povo e kratos, que é cracia, significa poder, ou seja, poder do povo. Então, lá por volta de 600 a.C., que é quando vai começar as primeiras reformas em Atenas, a Atenas estava passando por um caos social. Ela encontrava-se bem dividida, à beira de uma guerra civil. Então, os eupátridas, que eram os nobres, a aristocracia, a classe alta, né, os ricos lá de Atenas, eles oprimiam os pequenos agricultores, eles oprimiam também as camadas mais pobres, né, de Atenas. Como que eles oprimiam? Eles tomavam terras e esses comerciantes e artesãos, quando Atenas estava em crise, os eupátridas emprestavam, né, dinheiro, eles funcionavam como agiotas. E aí esses empréstimos eles eram praticamente impossíveis de serem pagos por causa da questão dos juros. Então essas classes mais baixas, essas camadas mais pobres, elas acabavam perdendo suas terras e ficando endividadas, né? E aí, como eles não conseguiam pagar, né, não conseguiam recompor esses empréstimos, eles acabavam virando escravos dos eupátridas para poder quitar essas dívidas. Então, nesse momento aí, a gente vai ter a escravidão por dívida. Então, a gente tem 3 tipos principais de escravidão. A escravidão por prisioneiro de guerra, né, quem perdia a guerra virava escravo. A escravidão por dívida, que aconteceu na Grécia Antiga, que aconteceu em Roma. E a escravidão moderna, que foi aquela que aconteceu no Brasil, que eram... os escravos eram por causa da sua etnia, ou seja, os africanos e os indígenas, né? Então, a gente vai ter principalmente esses 3 tipos de escravidão. No caso aqui da Grécia Antiga, essa situação aí que ficou bem complicada foi por causa da escravidão, por causa da dívida. Então, essa situação ela vai gerar uma série de revoltas populares. Essas revoltas populares elas vão culminar em várias reformas políticas na polis de Atenas. Então, aí que a gente vai ter o surgimento da democracia. Então, a democracia de Atenas ela vai ser baseada, né, ela vai ser fruto desse processo aí de quase 100 anos de reformas políticas. Então, não foi do dia para a noite, foram 100 anos de criação de leis novas que transformaram Atenas em uma democracia direta. Então, vamos ver aqui as principais reformas que ocorreram lá em Atenas. Então, aqui a primeira as reformas de Drácon. O que o Drácon fez? Ele criou leis escritas, antes as leis eram orais, né? Cada um falava de um jeito, né? Era lei oral. Então, o Drácon ele vai passar essas leis para um código de leis, então ele vai transformar essas leis em leis escritas. Então,
quem tivesse em dúvida era só consultar a lei, né? Ela estava escrita. E ele também estabeleceu a igualdade na aplicação das leis e estabeleceu também a pena de morte. Já Solon, outro legislador ateniense, ele vai anular, né, esses exageros aí de Drácon, como, por exemplo, o fim da escravidão por dívida. Ele vai criar um sistema monetário e vai ampliar a participação dos cidadãos, né, nas decisões políticas. Que aí antes só os eupátridas que decidiam. E aí, a partir de Solon, ele vai ampliar essa participação para os homens de Atenas, os homens, né, atenienses. Lembrando, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, né, ou seja, não podia ser estrangeiro, a mãe não podia vir de outro lugar, nem o pai. O pai e a mãe tinha que ser de Atenas, e ele tinha que ser homem e tinha que ter mais de 18 anos. Esse era o cidadão. Aí depois a gente vai ter a tirania de Pisistrato. Essa tirania aqui não é o mesmo conceito que a gente tem, né, hoje em dia. Quando a gente fala que alguém é tirano, é porque ele é um ditador. A tirania aqui na época de Atenas era só para dizer que ele era o governante principal de Atenas, como se fosse um governador ou um presidente. Então, o que o Pisistrato vai fazer? Ele vai exilar vários membros da aristocracia, ele vai expulsar de Atenas, né, esses nobres que oprimiam outros cidadãos de Atenas, e vai redistribuir a terra, né, as terras desses nobres entre os mais pobres, né? E também vai ser nesse momento que a gente vai ter a construção de várias obras públicas, e também nesse momento que a gente vai ter a transcrição dos poemas de Homero, que a gente falou na última aula lá, a Guerra de Troia, né, a Ilíada e a Odisseia. Então é só nesse momento aí, mais ou menos no século 5, 6 a.C., que os poemas homéricos vão ser escritos. Antes, eles só eram conhecidos de forma oral. Aí a gente vai ter a tirania de Clístenes, esse aqui. O que o Clístenes fez? Ele retirou praticamente todos os privilégios políticos dos eupátridas. Ou seja, ele vai deixar os cidadãos de Atenas mais iguais, né? Você podia ser comerciante, podia ser artesão, podia ser um pequeno agricultor, você teria os mesmos direitos políticos. Você ia participar dos mesmos serviços políticos que uma pessoa rica, né? Que os eupátridas. O Clístenes, ele também vai ampliar a participação da população nos cargos públicos e também vai ampliar a participação popular numa assembleia que era chamada Eclésia. Daqui a pouco a gente vai ver melhor. Então, aí vai ser praticamente o auge da democracia de Atenas. A gente vai ter todos os cidadãos participando em cargos públicos e em decisões. Então, lá em Atenas, pela democracia ser direta, se você fosse cidadão, em algum momento você ia participar de algum cargo público. Ou você ia ser um juiz, ou você ia ser um soldado, ou você ia ser um governante, ou você ia vigiar uma área, ia fiscalizar a construção de alguma obra pública. Então, todos os cidadãos atenienses tinham que participar da democracia. Então, todos eles participavam diretamente, né, das decisões da cidade. E a gente vai também, lá em Atenas, vai ter a criação de um tipo de punição que era chamado ostracismo. O que era ostracismo? Os cidadãos que eram corruptos, eles eram enviados para um exílio de 10 anos. Eles iam para uma ilha, como se fosse uma prisão. Ele não estava preso, não. Ele era exilado. Ele é o que a gente chama, caía no ostracismo. Ele era esquecido pela população de Atenas. Então ele tinha que ir para uma ilha ali, afastada, e ficava no exílio de 10 anos. Essa votação era feita por fragmento de cerâmicas, que era chamado de óstraco. Por isso que recebeu esse nome, ostracismo. Então quem era corrupto lá em Atenas não se dava muito bem, né? Ele era exilado. Se acontecesse isso no Brasil, talvez melhorasse a situação, né? Ou então, se fosse que nem lá no Japão, quando o político é corrupto, é descoberto que ele roubou alguma coisa, ele acaba se matando, ele mesmo se mata, de tanta vergonha que é a corrupção lá no Japão. Mas vamos avançar aqui mais um pouco. Então vamos ver um pouquinho aqui, o que foi o legado, o que Atenas deixou para a gente, né? O legado de Atenas. Então, com a cidade de Atenas, com a polis, né, de Atenas, a gente vai ter uma série de renovações nos planos religioso, jurídico, político e econômico. A gente vai ter o distanciamento do pensamento mitológico e a gente vai ter a aproximação de um pensamento racional. Então, as decisões eram baseadas em dados, em convencimento, no discurso. E aí acabou a questão da mitologia, né? Se eu não construir tal coisa, Zeus vai castigar. Não, eles pararam de acreditar nisso e passaram a ter um pensamento mais racional. Vai ter o surgimento da lei escrita, né? E o conceito de justiça para todos. Então, essa estátua aqui, sempre eu acho que vocês já viram em algum lugar, né? Da justiça, era a deusa de Ké, para os gregos. Então, esse é o conceito de justiça para todos os cidadãos. Vai ter a publicidade das atividades públicas. O que é isso? Isso é até um princípio que a gente tem hoje na nossa democracia.
Então, tudo que o governador, que o prefeito, que o presidente, que o deputado vai fazer, precisa de publicidade. Ele precisa falar, vou construir ali um novo centro ali de Taguatinga. Ele tem que falar, né, no Diário Oficial da União, os gastos, quais empresas que foram contratadas, a viabilidade do projeto. Isso é dar publicidade, é tornar públicas as atividades. Vai construir uma escola ou um hospital, tem que falar quanto que vai ser de verba, por que está construindo essa escola naquela região, vai atender quem. Isso vai começar lá na Grécia Antiga, em Atenas, tá? A gente vai ter também uma maior valorização da cidade, né, da comunidade. Então, lá em Atenas e na Grécia, o povo, as pessoas, né, seus maiores pensadores, ou atletas, ou médicos, filósofos, eles vão ser conhecidos como pessoas, não como um rei, não como um faraó ou imperador. Então, a gente vai ter mais valorização da pessoa, do indivíduo e da cidade. Então, não vai ser mais o rei lá da Babilônia, né? Ninguém sabe quem que construiu os jardins da Babilônia, o jardim suspenso da Babilônia. Ninguém sabe, a gente sabe, né? Quem que encomendou, né? O Nabucodonosor, o imperador que vai mandar construir. Aqui em Atenas, não, a gente vai saber quem são os principais engenheiros, o Arquimedes, inventores, por exemplo, a gente vai ter Pitágoras na questão da matemática, filósofos como Platão, Aristóteles. Então, a gente vai conhecer as pessoas pelo nome. Também, lá em Atenas, vai ter a questão da obrigação da participação dos cidadãos nas votações, né? Então, e também vão ocupar cargos públicos e participar do exército. Então, aqui no Brasil, a gente também tem alguns desses conceitos aqui. Por exemplo, participar na votação. Então, os cidadãos brasileiros devem votar, os homens devem sempre, aos 18 anos, se alistar ao exército. E a ocupação de cargo público pode ser por meio de concurso, ou, por exemplo, se você for um mesário nas eleições, você está ocupando ali temporariamente um cargo público, está prestando serviço público, né? Então, a gente tem algumas outras formas também de prestar serviços públicos na nossa sociedade de hoje. E os atenienses, eles também se reuniam em assembleias, eles votavam se eles entrariam em uma guerra, se eles decretariam paz, quais obras públicas seriam feitas e quem cairia no ostracismo, né? Isso aqui que falta um pouco para a nossa sociedade. A gente deixa os nossos representantes, né, votarem lá no Congresso, no Parlamento, e a gente não participa muito. Essa é a principal diferença dos gregos antigos para a nossa democracia moderna. Vamos avançar mais um pouco. Terminando aqui, né, já no final da aula, qual que era a estrutura aqui da democracia de Atenas? Então, a democracia ateniense, ela vai já ter uma divisão parecida com o que a gente tem hoje. Ela vai ser dividida em 3 poderes. O poder legislativo, o executivo e o poder judiciário. Então, o poder judiciário, ele era formado pelo Areópago, que ele era composto, né, pelos líderes antigos, né? Ele julgava crimes religiosos e crimes de morte, homicídio, né, etc. A gente vai ter o Elileu, que era um tribunal popular, né, como se fosse um júri popular, que tinha 6 mil cidadãos, eles que decidiam a pena, né, dos criminosos, que eram chamados crimes vulgares, os crimes comuns, né? Roubo, algum tipo de crime desse jeito. A gente vai ter lá também o poder legislativo, que é onde eram votadas as leis, era composto pela Bulé, que era o Conselho dos 500, era tipo como se fosse a Câmara dos Deputados, que a gente tem hoje, né? E a gente vai ter a Eclésia, que era a Assembleia de todos os cidadãos gregos. Então, a Bulé preparava as leis, e a Eclésia tomava essas decisões, né, e aprovava essas leis. Essa aqui era a Assembleia Popular, em que todos os cidadãos faziam parte. E a gente também tinha um poder executivo. A administração de Atenas, ela era composta por 10 estrategos, que eram os chefes políticos e militares, e os 10 arcontes, que tinham funções religiosas e verificavam as leis também. Então, essa era a estrutura da democracia de Atenas, já com essa divisão de 3 poderes. Tá? E finalizando aqui, a gente vai ter aqui o cara que é considerado o maior governante, né? O maior líder grego, que era o que está aqui na tela, o nome dele era o Péricles. Então, ele foi considerado o maior estratego de Atenas. Ele que vai liderar a cidade na chamada Era de Ouro, o momento do auge da democracia ateniense, o momento em que Atenas vai ter muita riqueza, uma diversidade cultural, e esse momento aí, e também um momento que vai participar de guerras. Então, quem estava governando Atenas, quem era o estratego de Atenas, era o Péricles. E aí o Péricles, ele vai ficar famoso porque ele vai ser o cara que vai construir a Acrópole de Atenas, né? Que hoje em dia a gente tem as ruínas da Acrópole, né? Muito visitada. Era aqui que estava a estátua de Atena. Aqui era uma sede, ficava numa montanha, né? As ruínas ainda estão lá. Ela fica numa montanha, na parte alta da cidade, por isso que recebe o nome Acrópole. Em grego quer dizer parte alta. E ela vai servir como um centro para os rituais religiosos, um centro administrativo, e também tinha
como função ser um lugar alto que vigiava, né, para ver se alguém estava invadindo as fronteiras da cidade, tá? E aí essa época aí vai ser conhecida como o século de Péricles, porque vai ter esse grande desenvolvimento econômico, político e cultural lá em Atenas. O Péricles também vai liderar Atenas nas duas maiores guerras ali da Grécia Antiga. Ele vai liderar Atenas nas guerras péssicas, que foi quando os gregos enfrentaram os persas, depois a gente vai falar na próxima aula, e a Guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra entre os gregos, onde os espartanos aqui vão enfrentar os atenienses, né? E aí vai ter a formação de duas ligas, né, que vai pôr a Grécia praticamente toda em guerra. Então, pessoal, a aula de hoje eu vou só postar aqui logo o link da chamada, tá? Então, pessoal, a aula de hoje vai até aqui. A gente termina com a questão das polis gregas, né, da Esparta e Atenas, principalmente, a questão da democracia. E na próxima aula a gente finaliza o conteúdo sobre a Grécia Antiga, falando sobre as guerras, esse período de guerras, né, as guerras péssicas e a Guerra do Peloponeso. A gente vai ver que isso vai enfraquecer o mundo grego, vai abrir espaço para a conquista de um novo imperador, né, uma nova região vai conquistar a Grécia, que vai ser a Macedônia. A gente vai ter o Império Macedônico com Alexandre o Grande e uma expansão ali pelo mundo antigo. Mas a gente vê isso na próxima aula. O link está aí na tela, ó.